gostaria de ler com você o que está em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 2. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, no caso o seu pai, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, uma roupa diferenciada. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E lhes disse: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Se a gente seguisse aqui a leitura, no versículo 9, veria que há ainda mais uma visão, mais um sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se inclinam perante ele. E aí vai adicionando mais um tempero, mais um ingrediente nesta história de ódio. Seus irmãos tinham muitos ciúmes. O pai, certa vez, pediu que ele fosse ter com seus irmãos, chamá-los, eles que estavam no campo. Ao chegar, no entanto, perante eles, de longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram para o matar. Versículo 19 diz assim: dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. Vejamos em que lhe darão esses sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, Rúben, o irmão mais velho, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Não derramareis sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto. Não ponhais mão sobre ele. Isto disse já pensando o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, essa tal túnica diferenciada, túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram-no na cisterna vazia sem água. A Bíblia diz no versículo 25: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam arômatas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Ele decidiu então que eles poderiam tirar ainda uma vantagem, um dinheiro desta situação. Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos assim concordaram. A história é longa, a gente poderia seguir lendo aqui até o capítulo 50, mas nós vamos ficar apenas com essas palavras. Sabe, uma evidência forte de que a Bíblia é inspirada é justamente a sua honestidade em contar certas histórias de heróis que estão aqui retratados. As Escrituras não encobrem os conflitos, não encobrem os fracassos. José cresceu em uma família tensa, com um clima cheio de ciúmes, de ódio, de discórdia. E na primeira vez em que José é mencionado, a gente viu ali no versículo 2, ele já vem trazendo más notícias dos seus irmãos. Ele vem agindo como um conhecido dedo duro, vem criando intriga, acrescentando mais lenha na fogueira, aumentando esta rivalidade. A gente percebe ele contando aquele sonho em que seus irmãos estavam se curvando perante ele. Mais tarde contou ali aquele outro sonho do sol, a lua e 11 estrelas se inclinando também. Quando José então foi lançado pelos irmãos zangados e ressentidos naquela cisterna e mais tarde vendido como um escravo, a sorte de José ia de mal a pior. Apesar daqueles sonhos que ele havia tido, ele agora estava numa condição de escravidão, foi comprado por Potifar, e o jovem escravo hebreu acabou tendo que trabalhar arduamente, duramente,
mas ele assim cumpriu com a sua responsabilidade. E trabalhou tão bem que rapidamente conquistou a confiança e o respeito deste seu senhor de Potifar. Porém, quando a esposa de Potifar lhe viu, quando a esposa de Potifar acabou tendo mais contato com este servo, lhe fez propostas inapropriadas. Sugeriu que ele se deitasse com ela, mas ele fugiu, ele rejeitou. Disse em Gênesis 39:9: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? O compromisso de José, que em nossa cabeça deveria levar para um bom caminho, para uma boa solução, para uma boa consequência, no entanto, levou, num primeiro momento, para uma masmorra, para uma prisão egípcia. Embora isolado e prisioneiro em uma terra estranha, José ainda assim não perdeu a sua fé. Enquanto estava na prisão, atendeu o mordomo-chefe, interpretou um dos seus sonhos. Quando o mordomo foi liberto da prisão, porém, esqueceu-se de José. José tinha pedido que ele se lembrasse dele, que se lembrasse daquele momento, para que ele saísse daquela condição. Mas isso não aconteceu mais uma vez. Faraó teve que ter um sonho estranho, e daí sim o mordomo acabou se lembrando e falou para Faraó: Olha, já sei a quem você deve chamar. E a partir de então, Deus mudou a sorte de José. José revelou o significado do sonho de Faraó e ele ficou tão impressionado que o nomeou governador do Egito, abaixo apenas dele próprio. A história de José está repleta de lições. José cresceu em meio à adversidade, tornou-se virtuoso, sábio, no entanto. Suas provações não fizeram dele alguém amargurado, mas fizeram dele alguém muito melhor. Suas provações o ensinaram a confiar, o ensinaram a ter atitude, a não se fazer de vítima. Assim como José, um homem ou uma mulher de fé pode também transformar o mundo, por mais que passe por injustiças e adversidades. Deus pode tomar as mais desesperadoras circunstâncias e usá-las para a glória do seu nome, para a bênção da humanidade. Permita que Ele assim o faça em sua vida hoje. Lá em Gênesis 50:20 diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, meu amigo, então, minha amiga, não fique olhando para os problemas que você tem passado, para as depressões e tristezas da vida, para as angústias, para os fatos que não são favoráveis a você. Não use isso para justificar as suas más ações, para justificar um erro, mas use isso para adquirir mais força e seguir rumo ao alvo, para que no final tudo coopere para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesta manhã de terça, dia 7 de junho de 2022. A você o meu carinho, meu grande abraço e o desejo de que você fique na paz. E até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.